Você não é todo mundo. Cada um tem uma missão, cada um tem um propósito, cada um tem um porquê nessa vida. E se hoje tu não sabe qual é o teu, calma o teu coração. Que na hora certa, esse propósito vai te encontrar. Não é tu que tem que procurar ele. Porque quando a gente entende a nossa real identidade, Você não é todo mundo. E é uma coisa que hoje incomoda tantas pessoas. Muitas vezes, sem sentir, a gente repete algo ou a gente se compara com algo que não faz bem. A gente vê hoje muitas pessoas incentivando, vai lá, faz, tenha coragem, tenha atitude. Mas será que tá no tempo certo? O tempo de cada pessoa é diferente. O que pode levar 10 anos para uma pessoa, pode levar 1 ano para ti. Ou vice-versa, pode levar 10 anos para ti. E o quanto tu está disposta a saber esperar esse tempo. Muitas vezes a gente quer atropelar tudo isso por se comparar, por ver o que os outros estão fazendo, por achar que a pessoa ganhou milhões em 1 ano e tu não conseguiu ganhar esses milhões. Ou a gente olha para a grama do vizinho e acha que ela sempre tá mais verde. O que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo é que a gente precisa esperar em Deus. Quando a gente tem fé e entrega tudo para Ele, tudo fica mais leve. Eu posso falar isso hoje porque eu vivia uma vida de ansiedade. Sempre ansiosa, buscando o meu propósito, buscando o que fazer amanhã, o que fazer mês que vem, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, para ter mais independência financeira, para conquistar mais coisas. E eu vivia nessa busca incessante, essa ansiedade, e eu aprendi a descansar em Deus. E isso é um assunto para um outro vídeo, porque hoje eu quero falar que você não é todo mundo. Então, primeiro ponto, pare de se comparar. A gente já viu muitas pessoas falando sobre isso. Mas eu quero pedir que vocês observem bem essa frase, essas palavras que muitas vezes nossas mães dizem. E eu, como mãe, também digo. Tu não é todo mundo. Não é porque um amigo fez que tu vai lá fazer igual. Será que serve para ti assim como serviu para o amigo? Então, essa frase ela é tão batida que muitas vezes se torna inconsciente e a gente nem presta atenção no que está fazendo. Então, tenham atenção a isso. E voltando a falar da questão de esperar em Deus, cada um de nós tem sim um propósito, tem sim uma missão nessa vida. Assim como Noé recebeu uma missão e um propósito, todos nós recebemos. A gente já tem que aprender a silenciar e ouvir. O que Noé recebeu? Para quem não sabe, Noé ouviu de Deus que ele deveria construir uma arca numa cidade que não chovia. E o que as pessoas falavam para ele? Nossa, ele é louco, ele pirou de vez. O que ele tá pensando, o que ele tá fazendo? Que cara louco. E o pior é que a família tá indo junto com ele. Coitada dessa família. Então as pessoas pensavam N coisas. Nada diferente do que as pessoas pensam hoje de ti e de mim, quando tu pensa diferente do teu padrão familiar. Quando a gente vai para um lado diferente do que a nossa família foi, quando a gente faz escolhas diferentes, quando a gente percebe que aquelas escolhas não servem mais para nós. Serviam antes, mas hoje não mais. A gente não quer repetir esses padrões para os nossos filhos. Então as pessoas vão sim te olhar, vão sim julgar, vão sim criticar. Mas a quem depende a escolha? Única e exclusivamente a cada um de nós. A gente não pode viver uma vida de desculpas e de vitimismo. Não fiz porque o fulano achou tal coisa. Não fiz porque o ciclano falou. Não fiz porque eu não tive oportunidade. Não, eu não fiz porque eu não quis. Quando a gente entende isso e coloca isso como prioridade, a gente começa a se mover. Mas não se movam sempre sem pedir a bênção de Deus.
Não tem nada que eu faça hoje na minha vida que eu pergunto, Senhor, esse é o caminho? E eu sempre espero uma resposta. Eu quero sim falar sobre isso com vocês, mas vai ser num próximo momento. Voltando à Arca de Noé. Noé construiu então a arca, foi construindo, levou anos para construir. Nenhum pingo de chuva. E as pessoas julgando, as pessoas criticando, e o olhar dele era única e exclusivamente para Deus. Isso fez com que ele não perdesse o foco. Então, o teu olhar sempre tem que ser única e exclusivamente para Deus. Porque no momento que tu te distrai, dando ouvidos para o que as pessoas estão falando, tu vai te perder no que tu tem que fazer, no teu propósito. O propósito, a missão é única para cada pessoa. Cada um de nós tem um jeitinho diferente, um jeitinho especial. Seja no jeito de agir, seja no jeito de falar, seja no jeito de trabalhar. Cada um é diferente. Existe hoje tantas profissões e tantas pessoas em cada uma dessas profissões, porque cada uma executa de forma diferente. Cada uma executa do seu jeito. E as pessoas vão se identificar com pessoas diferentes. Por que que tu escolheu, por exemplo, o dermatologista que tu vai? Porque tu te identifica com aquela pessoa, porque tu gosta da forma que ela trabalha, porque tu gosta do trabalho dela. Então, N coisas. O que a gente não pode perder é a nossa essência pelo que os outros estão falando. Lembrando, tu não é todo mundo. Nós somos diferentes, cada um tem o seu tempo para produzir as suas coisas, os seus objetivos, os seus propósitos. Guardem essa ansiedade que eu vivi por muito tempo. Não deixa que ela corroa vocês por dentro, porque a pior coisa é a gente viver uma vida no futuro. Viver uma vida no futuro é excesso de ansiedade. Viver uma vida no passado é depressão. O certo é a gente viver uma vida no presente, planejando, visualizando o que a gente gostaria, aonde a gente gostaria de chegar, mas sempre com a orientação de Deus. E eu até anotei aqui uma frase que eu quero ler para vocês, que está dentro do meu livro, Entenda Seu Tempo, onde eu falo: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência conosco, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos aprendam com essa vida. Então, isso é um resumo do que eu falei até agora. Às vezes a gente acha que o nosso tempo já tá ok, era isso, já cheguei até aqui, era para ser, se não foi, não é mais. O nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Muitas vezes a gente recebe um presente, mas a gente não está pronto para abrir e a gente acaba perdendo esse presente. Quando a gente está vivendo um processo, muitas vezes a gente não enxerga que está vivendo esse processo, não vê mais luz no fim do túnel. Mas acredita que enquanto tá difícil, enquanto tá doendo, enquanto tu tá ali percorrendo aquele caminho sem ver a luz no fim do túnel, tudo é aprendizado. Não é, as coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas acontecem no tempo certo, porque se tu receber antecipadamente algo que foi preparado para a tua vida, algo extraordinário, algo que tu nem consegue imaginar, tu não vai estar preparado para receber aquilo. Vou dar um exemplo para vocês do Instagram, ou até mesmo do YouTube, qualquer uma das redes sociais. Quando as pessoas começam a se expor nas redes sociais, começam a vir os ataques, né? Quanto maior tu vai te tornando, maior são os ataques. E o que são esses ataques? São pessoas que transbordam o que tem dentro do coração delas. Se elas estão amargas, elas vão te julgar, elas vão te olhar com um olhar julgador. Se essas pessoas estão bravas por algum motivo, estão achando que tu é uma ameaça, estão achando que tu chegou onde elas não chegaram, elas vão te atacar também. E tem pessoas que, por nada, já saem atacando todo mundo. Elas têm essa amargura dentro delas. Então, quando a gente não está preparada para se expor,
a gente cai. Porque essas pessoas vão vir falar, essas pessoas vão vir te julgar, mas tu não vai estar preparado ou preparada para receber esse julgamento. E não é nem receber, acho que eu falei a palavra errada, é para ler, porque tu não precisa receber isso, isso não faz parte de ti como pessoa, isso faz parte da pessoa que está falando, é ela que tem aquilo dentro dela, porque nós não somos o que os outros dizem de nós somos o que a gente sabe, o que a gente acredita. Então, não me importa se vocês vão me elogiar ou se vocês vão me criticar, eu sei quem eu sou na minha essência. Eu sei quem eu sou, eu não preciso de provações e eu não preciso de pessoas também para me julgar. Ou seja, isso não vai mudar quem eu sou, não vai me deixar, olha, agora eu acredito em mim, agora eu sei quem eu sou quando eu receber um elogio ou quando eu receber uma crítica. Nossa, será que eu sou isso mesmo? Será que eu consigo? Eu precisei passar por essa fase para estar aqui podendo falar isso para vocês. Isso já aconteceu comigo. Já recebi crítica, já recuei, já deletei coisas que eu tinha feito por causa dessas críticas e já levantei de novo. Isso já faz uns 5 anos, mais ou menos. Então, o processo, como eu falei, é no tempo de cada um. Eu acho que o meu processo podia ter sido mais rápido. Eu esperava que ele tivesse sido mais rápido. Mas ele não foi. E aí, e por que ele não foi? Porque só agora no final eu consegui entender e trabalhar a minha ansiedade. Quanto mais ansiosa eu ficava, mais em situações de trabalhar a ansiedade Deus me colocava. Então, quando eu pedia para Deus, me mostra o caminho, nananana, ele me colocava em situações para eu aprender a me acalmar, para eu aprender a não responder na hora, a não pensar e já sair respondendo, para eu ter calma até nisso. Eu escutava, eu analisava, mesmo se fosse numa proposta, se fosse num comentário, se fosse num direct, se fosse na família. Eu tenho o costume hoje de parar, pensar, analisar, ver se vale a pena responder ou não, porque nem sempre vale a pena. Muitas vezes, como um post que eu já fiz, é melhor a gente só observar e não falar nada, porque quantas vezes eu já falei e já me arrependi de ter falado, né, por impulsividade, nem sei se existe essa palavra, mas agi impulsivamente. Respondi sem pensar, porque eu era muito assim, falou, vai ouvir, não sei, não. E não é sobre isso. Assim a gente não aprende. A pessoa que escuta aprende muito mais do que a pessoa que fala. Então, durante todo esse tempo que eu fiquei em casa, trabalhando de casa, fazendo coisas diferentes, eu aprendi a ser mais ouvinte do que ser mais falante. E quanto mais ouvinte eu fui, mais eu aprendi. Então fica aqui nesse vídeo o recado para vocês de que não se compare. Você não é todo mundo. Cada um tem uma missão, cada um tem um propósito, cada um tem um porquê nessa vida. E se hoje tu não sabe qual é o teu, calma o teu coração, que na hora certa esse propósito vai te encontrar. Não é tu que tem que procurar ele. Porque quando a gente entende a nossa real identidade, quando a gente sabe quem é, o propósito nos encontra.